Você está feliz com Jesus? É bom estarmos aqui, iniciando aí este ano, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, com grandes expectativas daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez e pelas promessas que o Senhor tem a cada um de nós. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. O título da mensagem é Valores Eternos. Valores eternos. Os nossos valores são formados pela nossa cultura, pela nossa família, pelo nosso ambiente, pelo lugar onde você nasceu. Você recebe influências positivas e negativas, aonde você adquire valores que são muitas vezes inegociáveis. A educação de um filho. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que mesmo depois de velha, não se desviará dele. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É uma verdade inegociável, inegociável. Onde os princípios da palavra de Deus estão no coração daquela criança, os valores. Isso vai alterar, isso vai mudar a vida dessa criança, o jeitão dela se relacionar com as outras crianças, a forma dela falar, a forma dela se comportar. Ela vai ser um diferencial no meio aonde ela está. No meio onde ela está. Isso acontece conosco também. Antes nós éramos velhas criaturas. E muitas atitudes, muitos comportamentos, muitas coisas nós fazíamos, sabe, de uma maneira ignorante, sem conhecer a verdade. E a verdade nos libertou. E houve uma transformação, ao ponto das pessoas chegarem, mas você está diferente? O teu semblante está diferente, a tua forma de falar, a forma de você se relacionar com as pessoas, com a tua família, no trabalho, há uma transformação, há uma mudança, há valores estabelecidos, princípios e verdades inegociáveis. E que não tem preço, não tem preço. Eu quero comprar esses valores. Não está à venda. Mas como que eu posso adquirir esses valores? Ouvindo e crendo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está em Jesus Cristo, a verdade está na palavra de Deus. E nós muitas vezes erramos por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer esses valores. Mas quando esses valores são negociáveis, quando esses princípios nós acabamos, sabe, nos conformando com algumas situações e abrimos mão desses valores, qual é o resultado disso? Nós negociamos esses valores. Nós estabelecemos um preço, ok, isso daqui eu consigo negociar. Ninguém está vendo mesmo, olha, é tanto, eu dou o meu preço. Eu quero expor para vocês a vida de um dos discípulos de Jesus, que infelizmente, num determinado momento da sua vida, do seu ministério, ele negociou alguns princípios e algumas verdades que eram inegociáveis. Ele abriu mão de algumas verdades e alguns princípios por dinheiro. Por dinheiro. Irmãos, o dinheiro é bênção ou é maldição? O dinheiro é bênção ou maldição? Bênção. Bênção. O que torna muitas vezes um dinheiro em maldição? O apego ao dinheiro. O controle do dinheiro sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Isso traz muitas vezes consequências tristes. Consequências tristes. Por isso, a palavra de Deus nos ensina também sobre o dinheiro. Eu quero conversar um pouco com você sobre valores. Valores eternos. Valores que nem o dinheiro pode pagar. Nem o dinheiro de todo mundo pode pagar. E que permanece para a eternidade. E aonde nós podemos usufruir disso.
E para isso eu quero usar esse texto de João, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Olha interessante o texto. Pegou um frasco de nardo puro. Nardo é um perfume, é um óleo aromático. Tinha uma essência aromática. E a Bíblia diz que esse perfume era um perfume caro. Perfume caro. O que é um perfume caro? De repente, para uns, pergunta para a Rosana: Rosana, o que é um perfume caro? Não, ela não gosta de perfume. Ela não usa perfume. Não tem valor para ela. Por isso não tem preço. Por isso não se estabelece um preço. Mas você que gosta de um perfume, o que é um perfume caro? Hoje mesmo eu pus na internet perfume caro. Achei um perfume de R$3.500. É caro? Perfume caro. Perfume caro. E eu fui fazer a avaliação desse perfume aqui, desse perfume. Onde a Bíblia diz, um perfume de nardo puro, caro, caro. Esse perfume, ele gira em torno de 30 a 50 mil reais. 30 a 50 mil reais. Esse perfume aqui que Maria tinha em suas mãos. Que muitas vezes, esses óleos aromáticos, eles eram usados também como moeda. Moeda de troca, moeda de troca. Então era um perfume caro. Era um perfume caro. E aquilo ela tinha guardado lá no seu quarto. Não sei quanto tempo levou para que ela pudesse adquirir isso, mas não foi tão simples, não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Mas com certeza existia um valor para ela aquele perfume. Existia um valor aquele óleo aromático, aquele frasco de nardo puro. Existia um valor naquele produto. Um valor. E a Bíblia diz, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus. Você usa perfume no pé? Nós usamos talco no pé, né? Por causa do chulé. Né? Tem um talquinho lá, tá para pé e tal, você usa o talquinho e tal. Mas perfume você põe na orelha e tal, atrás da orelha, né? E tal, no pulso, um perfumezinho, ainda economiza, né? De repente, não, tem que ser menos, porque é caro. E tem que durar mais, tem que durar mais. E de repente aquela mulher, vendo aquela cena, qual a cena que ela estava vendo? Jesus, o Filho de Deus, na sua casa. Nada mais, nada menos do que o Filho de Deus presente na sua casa. Lázaro, seu irmão, que tinha morrido, já fazia 3, 4 dias que cheirava mal, já tinha sido enterrado, estava num túmulo, e ele ressuscitou. E ele estava ao lado de Jesus. Marta, sua irmã, ali sempre servindo, os discípulos de Jesus ali presente. Que privilégio! Que preço tem isso? Que preço tem isso? Maria, teu irmão morreu. Senhor, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ele não está morto, ele dorme. Ele dorme. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você acreditar, você verá a glória de Deus. Lázaro, venha para fora. E aquele homem ressuscitou. Estava num ambiente particular, fechado, não estava aberto ao público, estava na casa, no lar de Marta, Maria e Lázaro, servindo uma refeição, servindo um alimento. E Maria com seu coração alegre, jubiloso. Como que eu posso pagar por isso? Como que eu posso pagar de ver a minha família reunida ao redor da mesa, sabe, com Jesus, cultuando ao Senhor? Não tem preço no mundo que pague esse momento. Mas aquilo que está ao meu alcance para eu fazer, eu vou fazer. Aquilo que tem valor para mim, aquilo que é precioso para mim, eu vou ofertar. E não falou nada para ninguém. Não compartilhou com ninguém.
ela tem aquela visão linda e maravilhosa, vem uma alegria, inunda uma alegria dentro do seu coração, do seu coração, do seu coração. Ela não pensa em dinheiro, ela não pensa no preço que é aquele óleo, ela pensa na oportunidade em honrar o nome que está acima de todo o nome. Na oportunidade. E ela vai até o seu quarto, vai lá e vem com aquele pote. A Bíblia diz que vem com aquele frasco de nardo e unge os pés de Jesus. Yes! Aí todo mundo se alegrou com ela. Que mulher maravilhosa, que alegria. Todo mundo entendeu aquilo que ela estava fazendo? Não. Ela não foi entendida, ela não foi compreendida. Nem pelos discípulos, mas por Jesus ela foi. Jesus recebeu aquela atitude, Jesus recebeu aquela oferta, Jesus recebeu aquele óleo, Jesus recebeu aquele perfume. E declarou, isso é um ato profético, ela está profetizando, eu vou morrer. E nas sepulturas, nos sepultamentos, eram usados perfumes, aromas, perfumes, óleos aromáticos, para dar um bom cheiro no ambiente. E Jesus mesmo declarou, ela está profetizando sobre a minha morte, sobre a minha vida. E o texto continua. Um perfume caro derramou aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Era um perfume bom, era um perfume caro, era um perfume que valia dinheiro, muito dinheiro. Mas um dos discípulos, qual esse discípulo? Judas Iscariotes, versículo 4. Se puder deixar o texto. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, não concordou com aquela atitude. Maria ali com toda a sinceridade do seu coração, com alegria no seu coração, sem peso, sem remorso, dando voluntariamente, dando com alegria, fazendo de uma maneira espontânea, o que aos olhos dos homens ela tinha de mais precioso, fazendo de todo o seu coração. Houve uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Seriam 300 denários. E o texto continua. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O discípulo de Jesus. Jesus, aonde ia, ele pregava e as pessoas ofertavam. As pessoas cuidavam de Jesus. As pessoas ofertavam para os discípulos. E Judas, ele era responsável pela tesouraria, vamos dizer assim. Ele era o tesoureiro. E o texto está dizendo que ele era ladrão. Ele se opôs à atitude daquela mulher, não porque ele era bom e queria dar dinheiro aos pobres, mas porque ele era ladrão, ele fazia as coisas encobertas. A motivação do coração dele era diferente. Ou seja, a atitude dela denunciou o seu coração. A atitude dela denunciou os seus valores. Os valores de Maria eram diferentes dos valores de Judas. A atitude voluntária em dar algo com valor, algo que caro. No coração dele, esse perfume poderia ser meu. Esse valor poderia ser meu. É muito valor, é um desperdício. Não está usando o perfume, está jogando fora, está jogando aos pés de Jesus. E ele se levantou contra. E a Bíblia diz que ele era ladrão. 300 denários era referente a 300 dias
do salário de um trabalhador, da diária de um trabalhador. Hoje, a diária de um trabalhador, R$80, R$100, multiplica isso por 300. Faça o cálculo, quanto que você ganha por dia, e multiplica por 300. Esse é o valor da oferta de Maria. Esse é o valor do perfume. Esse é o valor que chamou a atenção do coração de Judas, e ele teve inveja, ele teve ciúmes, ele desejou aquele valor. Ele desejou aquele valor para si. Isso porque ele já fazia isso de uma maneira obscura, de uma maneira errada, escondido. E Jesus sabia disso. Ele tinha um apego ao dinheiro. O dinheiro para ele era um ídolo. O dinheiro para ele estava acima dos princípios, das verdades e dos valores eternos. Se ele tivesse que decidir entre o dinheiro e os valores, os princípios, ele decidiu pelo dinheiro. E negociou os princípios, negociou a sua cultura, negociou a sua educação, negociou por coisas escusas, por coisas erradas. Mas que ninguém estava vendo. E o texto continuou. Respondeu Jesus: deixe-a em paz. Jesus chamou a atenção dos discípulos. Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. O testemunho de Lázaro já tinha sido divulgado, as pessoas estavam indo até lá para ver o homem que ressuscitou. E qual é a fonte dessa ressurreição? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pessoas estavam ali indo para se alegrar com aquela família. Mas Judas, em função do seu coração, da motivação do seu coração, do apego aos recursos financeiros, do apego ao dinheiro, ele não conseguia se alegrar com aqueles que se alegravam. Ele não conseguia se alegrar. Tanto que a Bíblia diz que ele se opôs, ele foi uma objeção. Pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. As pessoas estavam sendo salvas em função daquele milagre. Jesus Cristo já tinha declarado: esta enfermidade não é mas para que o nome de Deus seja glorificado. E milhares de pessoas, centenas de pessoas foram salvas pela testemunho de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Eu quero destacar aqui, neste texto, a visão de duas pessoas. A visão de Maria e a visão de Judas. Duas pessoas e o mesmo produto. Vamos pôr aqui o perfume, o frasco de nardo puro, como um produto. O produto. E Maria olhando para esse produto, e Judas olhando para esse produto, que é o frasco de nardo. O caro está relacionado ao dinheiro. O caro está relacionado a valor, a preço. Money, bufunfa, grana. Era um perfume caro. Maria, em seu coração, ela via o valor imensurável, intangível daquele perfume. Ela não estabeleceu um preço, ela não calculou, bom, deixa eu ver quanto que vale hoje, né? Com o dólar de hoje, quanto que vale esse perfume? Não, eu estou ofertando tanto para Jesus. Não. Ela não pensou em grana, não pensou em dinheiro. Ela tinha um valor espiritual, ela tinha um valor de caráter, ela tinha um valor genuíno dentro do seu coração, que de uma maneira espontânea ela foi e doou, ela foi e ofertou, ela foi e derramou sobre Jesus. Ela via o valor imensurável do perfume. Judas não, Judas via o preço do perfume.
Maria viu o valor do perfume. Judas viu o preço do perfume. Quando você vai comprar alguma coisa, você olha o preço ou o valor? Não respondo. Não respondo. Tem coisas que têm valor imensurável. Qual o preço da sua família? Qual o preço do seu filho? Qual o preço desse momento? A ceia do Senhor. Qual o preço? Vamos estabelecer valores, dinheiro, quanto? Quanto vale um pai? Qual o preço de um pai? Arthur, qual o preço da sua filha? Você negociaria a sua filha? Tiago, filha única, qual o preço da sua filha? Tem preço? Tiago, tem preço? Não tem, tem valor. Sua filha não tem preço. Mas tem um valor imensurável. Não existe dinheiro no mundo que compre. Não existe. Não existe. Foi dessa forma que Maria viu a Jesus. Viu aquele momento. E o que ela tinha em mãos? O que ela tinha em mãos naquele momento? Ela foi pega de surpresa, ela não planejou. De repente ela contemplou aquela cena e aquilo teve um valor inestimável dentro do seu coração. E através de uma atitude espontânea, voluntária, sem se programar, ela foi e realizou e não foi entendida. Porque Judas, ele já olhava com os olhos de preço. Quanto custa esse perfume? Ele já fez os cálculos, já puxou a maquininha, ele era tesoureiro, puxou lá a maquininha e já começou a calcular. Quanto custa em dinheiro o perfume? É uma importância palpável. Aquilo que pode ser contado, está relacionado ao dinheiro, João capítulo 12, versículos 6 e 7. Ele não falou isso porque se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mateus 26, 14. Por gentileza. Mateus 26, 14. Mateus 26, 14. Então, um dos 12, após esse momento, após essa situação, dele ter passado ali, da unção na casa, ele saiu. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês a Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que vocês podem me dar? Qual é o preço que vocês podem me dar em dinheiro se eu entregar para vocês Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo uma negociação, ele estava fazendo uma troca, ele estava fazendo uma barganha. E olha a resposta: e lhe fixaram o preço. E lhe fixaram-lhe o preço. Qual foi o preço? Qual foi o preço? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. O cálculo dessas 30 moedas de prata é em torno de 20 a 50 mil reais também. Ou seja, os valores tanto do perfume quanto das moedas de prata eram semelhantes. Eu quero crer que ele foi induzido por aqueles valores, por aqueles números. Eu posso ter algum benefício também.
Ela, enquanto ela está desperdiçando, jogando fora esse dinheiro, eu posso ter algum benefício. E foi lá e fez a venda, fez a proposta. Quanto é que vocês me pagam? Qual é o preço para que eu entregue Jesus para vocês? E o preço não foi estabelecido por Judas, o preço foi estabelecido pelos sacerdotes. Pelos sacerdotes. 30 moedas de prata. Qual o valor desse momento? Imensurável. Qual o preço desse momento? 30 moedas de prata. Qual o valor desse momento? Imensurável, não tem preço. Qual o preço que foi pago para que Jesus derramasse o seu sangue e fosse crucificado? Não é pouco. Se pensarmos de uma maneira racional, humana. Se o teu filho, a tua filha, a tua família não tem preço no mundo que pague, como que esse homem se corrompeu, permitiu que o diabo enchesse o seu coração para que ele pudesse estabelecer um preço pela morte de Jesus Cristo? O que levou esse homem a ter a sua vida transformada, mudada? Era um discípulo de Jesus. A se afastar, a se distanciar. O que levou? O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O apego ao dinheiro derrubou Judas Iscariotes. Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Por que você permitiu que o controle, sabe, do dinheiro, o controle do poder, o controle, sabe, enchesse o seu coração, os desejos escusos, a cobiça, enchesse o seu coração? 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Fechado o negócio. O negócio está fechado, qual o preço? 30 moedas de prata. Ok, na primeira oportunidade, quando eu beijar a Jesus, vocês virão e vão prender Jesus. E depois eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Você está comigo? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Você sabe que as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas e João, cada um narra de um ponto de vista, de uma forma de ver aquela situação. Por isso que cada um narra de uma forma diferente, da forma como ele está vendo aquela situação. Por isso que eu estou usando os mesmos textos paralelos. Então, Marcos capítulo 14, versículo 6. Marcos 14, a partir do versículo 6. Deixe-a em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. A atitude dela, o valor da atitude dela foi uma atitude de coração. Ela não está apegada aos bens materiais, à riqueza, a dinheiro. Porque, irmãos, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Ou alguém pensa que quando morrer vai levar a fortuna, aquilo que você acumulou durante anos. Não, não. Tem uma história de um grande empresário, milionário, bilionário. Ele falou, olha, quando eu morrer, eu quero todo o meu dinheiro enterrado comigo. Todo o meu dinheiro eu quero junto comigo. Aquilo que eu conquistei, eu vou levar no túmulo, eu vou levar no caixão. E deixou isso registrado, A família se reuniu, vamos concordar, vamos aceitar, vamos fazer a vontade do falecido. Multibilionário. Assinaram um cheque
puseram o valor da fortuna e puseram dentro do caixão. Entenderam ou não? Ele levou em cheque. Aonde que ele vai descontar? Eu não sei, mas a família usufruiu de toda a fortuna e cumpriram o desejo do morto. Pré-datado ainda, não sei. Era muito dinheiro. Mas percebe? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. A minha dependência, a minha fonte é o Senhor, é o Senhor. É Jesus. E existem valores inegociáveis, imensuráveis, que não têm preço. Que não têm preço. E o texto continua. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, aquilo que estava ao alcance dela. Derramou perfume em meu corpo, antecipando, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A atitude dessa mulher, os valores espirituais, os valores eternos no coração dessa mulher, são maiores do que os valores terrenos, materiais, maiores do que o dinheiro. Maior do que o dinheiro. E o testemunho dessa mulher será lembrado lá no dia 5 de janeiro de 2019, na Comunhão Cristã Aba, na cidade de Maringá. O testemunho dessa mulher vai fortalecer a sua fé, a sua confiança num Deus que é amor. Num Deus que é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Ela será lembrada. Ela será lembrada. Isso servirá de ânimo, de incentivo, de fé ao seu coração. Em buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em buscar as coisas que permanecem para a eternidade, não as coisas que se destroem com a ferrugem, com o roubo, que o ladrão vem, rouba e tira e leva. Mas aquilo que permanece para sempre. Para sempre. E o texto continua. Então Judas Iscariotes se arrependeu. Não. Então Judas Iscariotes, um dos 12. A ênfase, um dos 12. A ênfase, aquele que foi chamado, escolhido e separado por Jesus. Eu farei de vocês pescadores de homens. Aquele que foi discipulado, aquele que foi pastoreado, aquele que foi apacentado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se deixou ser enganado por si mesmo e pelos desejos do seu coração e pelos desejos carnais da sua vida. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes de sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregar a Jesus. Aqui nós podemos ver a diferença entre preço e valor. Entre preço e valor. Nós temos recebido através da palavra de Deus princípios e verdades que permanecem para a eternidade. Numa negociação com o cliente, não existe mentira, não existe engano, não existe jeitinho, não existe uma comissãozinha, olha, eu fecho esse negócio, mas eu ganho alguma coisa em troca, não existe. Ou não deveria existir, porque nós somos discípulos de Jesus, porque a vida de Cristo está em nós,
Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. No caso de Judas, não houve um arrependimento, não houve uma mudança, houve um remorso. Um remorso desesperador, uma tristeza desesperadora, que levou ele ao suicídio, a tirar a sua própria vida. Pela besteira que ele fez, pela decisão errada que ele tomou. Quando ele viu o resultado daquelas 30 moedas de ouro, ele nem quis ficar com aquelas moedas. Ele chegou diante dos sacerdotes: o que vocês fizeram? O que vocês pensam? Como que vocês fizeram? Foi você, a decisão foi sua. Foi você que aceitou a nossa proposta. A responsabilidade é sua. E ele pegou aquelas moedas e jogou no templo. Saiu dali e tirou a sua própria vida. E tirou a sua própria vida. Aqueles homens juntaram aquelas moedas e declararam: essas moedas não são dignas de estarem na casa de Deus. Essas moedas têm preço de sangue. Tem preço de sangue, não são dignas de estar na casa de Deus. E compraram um cemitério, compraram um terreno para se tornar cemitério de estrangeiros, cemitérios de gentil. Porque aquele dinheiro não era digno de ser usado na casa de Deus. Aqueles próprios homens que mataram Jesus. Diferença entre preço e valor. O preço é o dinheiro que você desembolsa por um produto ou serviço. Existe um produto que é estabelecido pelo dono, pelo proprietário. Olha, o meu preço é R$10 essa água. O meu preço é R$50 essa água. Alguém quer comprar essa água? R$50? Qual é a tua reação? É caro ou não? É caro ou não? R$50. É caro. Eu estou estabelecendo um preço, mas a água é minha. A água é minha. Agora, quando você descobrir os valores, a influência dessa água, a importância dessa água no teu organismo, a escassez de água, a sede, você compra essa água por R$50. Você já vendeu algum produto que é mais caro do que o concorrente? Sim ou não? É mais fácil você vender um produto que é mais caro do que um concorrente, ou um produto que é mais barato que o concorrente? Por quê? Por causa de valores. O barato sai caro. Já viu essa expressão, não? Por causa de valores. Muitas vezes nós vamos no preço e não no valor do produto. Muitas vezes nós olhamos o preço e não na importância e no valor do produto. E nos enganamos a nós mesmos e somos enganados. Eu li uma reportagem, né, de um cirurgião que faz redução de estômago. E ele fala essa diferença entre o preço e o valor. Eu vou ler para você, É muito interessante. Olha só, rapidamente. Ele começa com uma frase de Steve Jobs, lá da Apple, né? Morreu de câncer e tudo mais, e tal. Ele começa com essa frase: você sabe a diferença entre o preço e o valor? Olha a frase do Steve, que já está morto. Ele teria todo o dinheiro para poder curar o seu câncer. Todo o dinheiro do mundo. Mas não tinha preço. Não tinha preço. Não deixe que saibam o seu preço, até que conheçam o seu valor. Vou repetir. Não deixem que saibam o seu preço,
até que conheçam o seu valor. No mercado, qual é o produto mais caro do mercado nessa linha de telefonia e tal? Porque tem um valor, tem um diferencial naquele produto. Tem um diferencial. E as pessoas não escolhem em função do preço. Ah, é caro. Escolhem em função da qualidade que pode oferecer no seu trabalho, na sua empresa, no seu dia a dia. Então ele começa com essa frase. Tenho visto e respondido perguntas nas redes sociais sobre quanto custa os nossos procedimentos para tratamento da obesidade. As pessoas têm perguntado, né? A primeira coisa que as pessoas perguntam para ele, qual é o teu preço? Quanto é que você cobra por uma cirurgia e tal, e tal, e tal? E a pergunta é aparentemente simples, mas não é tão simples. O conceito de caro e barato são bem relativos. Ele dependerá essencialmente da visão do interessado no serviço ou no produto oferecido. A visão de quem está interessado por aquele produto ou por aquele serviço. A visão da pessoa. Se a pessoa busca apenas comprar preços entre um e outro serviço, esta conta fica lógica e fácil. No entanto, se a pessoa quer realmente saber o valor agregado do preço oferecido, aí o conceito de caro e barato ganha outra dimensão. Aquilo que aparentemente é caro para você, mas tem um valor agregado, aonde vai trazer muitos benefícios para você. E aqui nós estamos falando de saúde. Estamos falando de uma cirurgia invasiva, uma cirurgia, complexa, que é a redução do estômago. Por isso ouvimos que às vezes o barato sai caro. E às vezes temos a impressão inicial de que está caro. Mas depois percebemos que foi um bom negócio. Foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão. Os resultados, ficam além daquilo que você aparentemente estava pensando como perda. Infelizmente, no que tange especialmente o tratamento com o balão, essa frustração é frequente. Às vezes porque pensamos no tratamento como apenas o ato de inserir ou extrair um balão no estômago de um paciente. Aí, engodados por um preço atraente e um plano de pagamento manipulado para atrair, percebemos que o que gastamos não corresponde ao valor que deveria ter aquela cirurgia. Procurar um serviço experiente que ofereça o suporte adequado, um profissional habilitado, capacitado, um balão de melhor marca, a assistência multidisciplinar que esse tratamento necessita, a segurança dos procedimentos, são valores que não são explícitos no preço. São valores que não são explícitos no preço. Porque você pode morrer numa cirurgia dessa. Qual o preço da vida? Não tem como calcular isso. Tem sido frequentemente pessoas nos procuram para dar continuidade no tratamento que não fomos nós que começamos. Da mesma forma, pacientes nos procuram para fazer a extração do balão, pois não conseguem contato com o médico que o colocou. Para ajudar no suporte aos sintomas que o tratamento pode trazer, ou que caíram num engodo de arcarem inicialmente apenas com a colocação na tentativa de baratear o preço, mas depois de 6 meses as coisas mudam, os preços são os outros, sobre as mais variadas desculpas, e aí o paciente percebe que o barato saiu caro. É difícil transmitir o valor que nosso serviço oferece dentro do preço que cobramos. O paciente só perceberá isso se realizar o tratamento 2 vezes com 2 equipes diferentes. Sabe quando que o paciente vai perceber a diferença entre preço e valor? Quando ele fazer a mesma cirurgia com 2 equipes diferentes. Mas aí, dessa forma empírica, na tentativa e erro, muitas coisas podem acontecer. Não somente não emagrecer, mas ter problemas e complicações facilmente evitáveis com equipes experientes. Como também alguém já disse, se você acha um profissional competente caro,
é porque ainda não experimentou o custo de um profissional incompetente. Você entendeu? Você é um profissional. Deus tem dado habilidade, capacidade, destreza nas tuas mãos para fazer aquilo que você faz. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Não negocie por dinheiro. Seja fiel no pouco. Deus quer a nossa prosperidade. Sim. Quando nós olhamos o dinheiro, os recursos financeiros que nós temos, com valor. Com valor. Alguns irmãos sabem que no dia 19 agora, nós vamos ter o casamento da nossa filha. Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Eu não vou fazer o casamento, senão não consigo. O Pio estará conosco fazendo o casamento. Mas quando nós decidimos vir para Maringá, foi uma decisão por valores eternos, não por um preço, não por uma negociação. Eu estava em Curitiba, vamos dizer assim, no auge ministerial, pastoreando 700 adolescentes, mais de 200 líderes sobre a minha responsabilidade. Semanalmente eu tocava 1.500, 2.000 pessoas por semana. Por semana. E aí eu recebo um convite do homem de Deus. Recebo um convite do homem de Deus. E vim para Maringá. Ele falou assim para mim: Marco, se eu pudesse deixar a comunhão cristã Aba em Curitiba, hoje, eu escolheria Maringá para começar de novo. Mas eu não posso. As responsabilidades, as coisas estão caminhando. Eu quero convidar você para estar em Maringá. Converse com a Rosana, converse com seus filhos. Eu juro de alegria. Porque Deus fez infinitamente mais do que nós pensamos ou planejamos. Porque as minhas escolhas não estavam baseadas em preço, em troca. Quanto que eu vou ganhar? Não. Quanto que eu vou ganhar? Não. Quais os meus benefícios? Não. Não. Ele está vendo algo que eu não estou vendo. Ele está visualizando algo, sabe, imensurável que eu não estou vendo. Eu me submeto. Conversei com a Rosana. A Rosana, eu fiquei mais de 2 horas conversando com o Pio. Quando eu entrei na sala, ela virou para mim: ele te mandou para Maringá, né? Ela falou: eu não gosto, eu não quero, mas eu me submeto. Os nossos filhos estavam distantes da igreja há 5 anos. Eu trabalhava com adolescentes e jovens. E meus filhos bebendo, usando drogas, se prostituindo. Por muitas vezes eu tentei desistir. Não me sentia digno. Não me sentia digno. Vinham muitas vezes acusações e condenações de pessoas. Você, pastor de adolescente, olha teus filhos onde estão. Eu fiz um propósito: Senhor, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Cuida dos meus que eu cuido dos seus.
cada madrugada que eles chegavam, ou demoravam para chegar, a Rosana sempre estava acordada. Enquanto eles não entravam dentro de casa, ela não dormia. Nós orávamos com ele e por eles. Muitas vezes chegavam fora de si. Estabelecíamos limites e tantas coisas, e oração, e oração, e oração. E agora, o convite para vir para Maringá. Nós tínhamos certeza, eu tinha certeza, eles não vão nos acompanhar. Eles não vão nos acompanhar. Os prazeres, sabe, o dinheiro, sabe, o ambiente que eles estavam inseridos, era fora da nossa realidade, era um outro mundo, era um outro mundo, era um outro mundo. As famílias adotaram eles, porque eram meninos valorosos, eram meninos diferenciados de todos os outros meninos. Tinham caráter, tinham educação, tinham princípios, que mesmo lá no mundo eles sabiam que eles estavam errados, que eles estavam distantes, que eles estavam sem Deus, distantes. Reunimos a família e comunicamos. Estamos indo para Maringá, em função de 7 pessoas, 3 famílias, 2 famílias estão aqui. Estão conosco até hoje, são pastores dessa igreja, foram ordenados ao ministério, juntamente com mais 10 pastores, somos 12 pastores aqui, ordenados ao ministério. Salvar vidas e preparar líderes. E aí, o André está aí? Rapidamente, vem aqui na frente. E aí, naquela noite, o André teve uma experiência espiritual no mundo espiritual. Quando nós reunimos os filhos para comunicarmos, né? O André estava com quantos anos, há 8 anos atrás? 21. Quantos? 21 anos. Né? Ele teve uma experiência espiritual. O que aconteceu naquela noite? Eu estava dormindo, né? E daí eu fui acordado de madrugada, assim. Eu acordei, assim, eu realmente acordei. E tinha um demônio em cima de mim, né? Ele era baixinho, assim, batia na minha cintura, mais ou menos. Ele estava ajoelhado, assim, no meu peito, né? E me enforcando, assim, né? E eu abri o olho, assim, e vi aquela cena, assim. E começou a me enforcar de verdade, assim. E eu não conseguia falar. E daí eu estava tentando gritar, né? Porta do meu quarto fechada, eu estava tentando gritar, desesperado, assim. E o demônio me enforcando, né? Ele falava, eu vou te matar, eu vou te matar. E assim, ó, estava ajoelhado, assim, e assim, em cima de mim, né? E eu não tinha força nenhuma para sair dali. E eu comecei a travar uma batalha espiritual forte ali, né? E naquela época eu não estava bem espiritualmente, né? Eu estava desviado da igreja, né? Estava fazendo coisas não corretas e não estava bem. E quando meu pai falou que vinha para cá, a decisão minha e do meu irmão era ficar em Curitiba, né? E então naquela noite eu tive esse... E daí a primeira coisa que eu lembrei, né? Eu vou orar, né? Daí eu comecei a orar em línguas, né? Orar em pensamento. Acordado e vendo toda aquela situação e brigando com o demônio ali, né? E quanto mais eu orava orava em pensamento, orava em línguas, aquele demônio ia perdendo força, ele ia perdendo força, até que eu consegui jogar eu joguei ele para o chão, eu levantei e saí correndo, gritando, pai, pai, pai. Daí eu entrei no quarto do meu pai e da minha mãe, desesperado, assim, de madrugada, pai, pai, dele, o que foi? Falei, pai, eu quero dormir aqui, com 21 anos. Daí eu deitei no meio, é verdade, vocês riam que não foi com vocês, né? Daí eu deitei no meio deles, assim, meu pai, o que aconteceu, filho? Falei, pai, daí eu expliquei para ele, né, contei tudo chorando, assim, dele só quieto, assim, ele, Daí ele pegou, assim, nunca vou esquecer, estava deitado aqui na cama, minha mãe aqui, meu pai aqui, né? Daí tinha uma janela, assim, na direita, ele pegou, olhou assim, ele falou assim, é aquele que está na janela ali? Daí eu olhei assim, falei, pai, é ele. Daí ele, entendi. Eu falei, você consegue ver? Ele falou, consigo? Eu falei, mas por que ele não entra aqui? Ele falou assim, porque eu não dei legalidade para ele entrar aqui. O meu quarto é meu território, o teu quarto é o teu território. Eu não dei legalidade nenhuma para ele entrar aqui no meu quarto.
Ele pode dormir aí, vai, dorme aí, sai daí, sai daí, mano. Foi embora. Enfim, daí no outro dia eu juntei meu irmão e falei, Piá, a gente tem que ir para Curitiba, vamos para Curitiba. Temos que ir para Maringá, temos que deixar Curitiba e vamos para Maringá aí, que senão o bicho pega, literalmente. Né? E eles vieram. E eu profetizei na vida deles, vocês vão casar e meus netos vão ser maringaenses. 3 netos maringaenses. É interessante. Durante esses 32 anos de ministério, eu tenho sido usado na implantação de igrejas. E tudo aquilo que você semeia, você colhe em vida. Mas não é o preço material, dinheiro, muitas vezes, até mesmo financeiramente, mas são valores eternos, são valores para a vida. Eu fiquei 3 anos indo para Itararé, São Paulo, implantando uma comunhão cristã aba que tem lá hoje em Itararé, São Paulo. 3 anos. Participava do final de semana, todo domingo, saía de manhã e voltava de madrugada, chegava de madrugada na segunda-feira. Durante 3 anos, implantando. Colhi a Ana Carla para o Marco Aurélio Filho, o mais velho. Essa família se converteu lá, né? Ela casou com meu filho mais velho. Implantamos Londrina, indo a Londrina, implantação de igreja. Colhi a Aline para o André. Iniciamos Naviraí, Mato Grosso do Sul. Estamos há 3 anos indo para Naviraí, Mato Grosso do Sul. Colhi o Luiz para Ana Cláudia, que vão casar agora dia 19 de dezembro. O casamento vai ser lá em Naviraí. 9 de janeiro. 19 de janeiro. Falta pouco tempo. 19 de janeiro. Valores. Onde as tuas decisões definem a vida dos teus filhos, do futuro dos teus filhos. Irmãos, nós temos dito isso, nós não temos mais tempo de errarmos nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Por isso, os valores precisam estar impregnados, firmados, alicerçados nos nossos corações. E não negociarmos isso por nada, por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. E Deus supre infinitamente mais. Valores. Aquilo que muitas vezes tem valor para você, não tem valor para o outro. Dá um perfume para a Rosana, não dá um perfume para mim, eu gosto. Percebe? Nesse período, nós estávamos orando, o casamento chegando, faltavam 30 dias, eu coloquei diante de Deus, Deus, aquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu quero, Senhor, eu quero ofertar, eu quero semear na vida da minha filha. Eu não tenho nenhum dinheiro, nenhum recurso guardado, nada, o casamento está aí, as despesas vão vir, Deus. E em 2016, em julho de 2016, nas Olimpíadas aqui no Brasil, na televisão, apareceu a propaganda de um automóvel. A propaganda de um automóvel. Eu achei aquele automóvel tão lindo, que eu desejei ele no meu coração. E nunca compartilhei nada com ninguém. E olhava muitas vezes uma revista, puxa, que carro bonito. Que carro bonito. Desejei ele no meu coração. Em 2017, menos de um ano depois, eu terminei de pagar o meu carro. Vou ficar sem prestação de carro. Fui viajar com a minha esposa para São Paulo. Quando voltamos, o André, o Marquinho, a Ana Cláudia, papai, nós nos reunimos aqui e nós trocamos o seu carro. Falei, o quê? Como trocar o meu carro? Acabei a prestação. Não, mas nós refinanciamos por mais 3 anos. mas que carro? O carro assim. Era o carro que eu tinha desejado. Irmãos, foi troca de chaves. Não tem loja, foi troca de chaves.
Foi troca de chaves. Foi troca de chaves. Eu só troquei de chaves e assumi mais 3 anos de financiamento. O carro agora estava com 60 mil quilômetros. 1 ano e 8 meses de uso, 60 mil quilômetros. Deus, eu ofereço esse carro, Senhor. Eu preciso vender esse carro. Para ajudar a minha filha, meu genro. Não apareceu comprador. Não apareceu comprador. Eu fui numa concessionária, avaliar o meu carro. Uma matemática assim que, né? Troco na troca, um dinheiro na troca. Deus, se tiver algum matemático, alguma coisa, depois eu quero mostrar as contas para você. Não bate. Algo lindo. E não teve aquele apego à minha filha. Pai, mas, sabe, o carro dos... Não tem. O valor eterno é maior do que o material. O valor de poder semear na vida da minha filha, do meu genro, do início do lar deles. Sabe? É maior a alegria, a satisfação. Sabe, de poder abençoá-los, de estar constituindo um lar. O nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado e glorificado. Eu estou falando de coisas palpáveis, de coisas materiais. Eu estou dando um testemunho pessoal. Estou com um carro 0 quilômetro. Um carro 0 quilômetro. Eu falei, Rosana, a gente vai andar menos, vamos ficar mais em Maringá. 2019 nós vamos focar mais em Maringá. Nós vamos crescer esse ano. Não vou fazer tantas viagens, né? Não vou aceitar tantas viagens, mas vamos focar mais em Maringá. Vamos estar mais próximos aqui, declarando favor, junto com a equipe, junto com os pastores. Sabe, tem algo tremendo para esse ano de 2019. A diferença. O que tem valor para você? O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apego ao dinheiro. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração. Se Deus tem dado recursos e a tua riqueza tem aumentado, você tem prosperado, cuida do teu coração. Não permita que o diabo enche o seu coração. Mas aquilo que Deus tem nos dado é para abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quanto mais você entende esse princípio, mais Deus deposita sobre você. Mais você torna-se um canal, um instrumento de Deus para abençoar vidas. Nós precisamos entender isso. É importante entendermos que o dinheiro em si não é errado, e sim as possíveis atitudes de inclinação do nosso coração. O problema não está no fato de termos ou não termos dinheiro, e sim como nós nos comportamos em relação ao dinheiro. Motivo de briga, motivo de discussão, de ansiedade, de depressão, de desespero. É a forma como nós lidamos com isso. Estamos falando de um discípulo de Jesus. Estamos falando de um discípulo de Jesus. Um homem que viu sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que viu morto ressuscitar. Cego ver, paralítico andar. Um homem que esteve ao lado de Jesus. Mateus 27. Você está recebendo essa palavra? Mateus 27, 1 a 10. Mateus 27, 1 a 10. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, não de arrependimento. Foi tomado de remorso. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei,
pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa isso? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Isso foi profetizado há mais de 500 anos atrás. O preço da morte de Jesus Cristo, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo, o preço da traição do Senhor Jesus Cristo. Isso serviu de maldição para Judas, mas de bênção para você. Foi pago um alto preço, foi pago um valor inestimável, incalculável, para que eu e você estejamos aqui diante dessa mesa. E pegamos o vinho que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Você é livre, você é santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O corpo do Senhor Jesus Cristo representado pelo pão. Representado pelo pão. A Bíblia diz que ele foi moído, foi dilacerado, foi entregue. E por um preço, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E hoje nós estamos aqui, no primeiro domingo do ano de 2019, com uma expectativa grande das promessas de Deus, do amor de Deus, e com o reconhecimento genuíno. Não tem valor, o valor desse momento, o valor de estarmos reunidos aqui, o valor da igreja, o valor do corpo de Cristo é indescritível, imensurável. Não tem. Os nossos filhos aqui, os nossos netos aqui, os nossos amigos aqui, as nossas ovelhas aqui, você aqui, é muito bom ser igreja com você. É muito bom ser igreja com você. E Deus quer, através da habilidade, da capacidade das tuas mãos, Deus quer prosperá-lo. Deus quer abençoá-lo. Deus quer abençoá-lo. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais se submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é maldição, o dinheiro é bênção. O dinheiro é para prosperidade, é para crescimento, é para abençoar as pessoas, é para o estabelecimento do reino de Deus. Nós precisamos dos recursos financeiros. Alguns estão com frio, mas não é até gostoso o ar-condicionado? Você pode imaginar sem esse ar-condicionado? Mas tem um custo para isso. E não é bênção, nós não estamos usufruindo disso. As nossas crianças estão com ar-condicionado lá também, brincando, correndo, sendo abençoadas. Percebe? Qual o valor disso? Qual o valor disso? Imensurável. Mas existe um preço.
E os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E nós temos, estabelecendo, em 8 anos o reino de Deus nessa cidade. E vamos avançar e vamos crescer em função daquilo que Deus tem depositado nas suas mãos. Através da habilidade e capacidade das tuas mãos. Eu quero declarar destreza, eu quero declarar sabedoria, eu quero declarar os mistérios escondidos, eu quero declarar clientes, eu quero declarar vendas, eu quero declarar a prosperidade do Senhor, sobre o trabalho das tuas mãos, para o estabelecimento do reino de Deus, para o governo de Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Foi o caso do nosso personagem bíblico de Judas. Em função desse apego. O problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre a vida de alguém. As Escrituras nos advertem sobre o tropeço no que diz respeito a isso. O dinheiro pode tornar para você um ídolo. Os bens materiais, as coisas terrenas, pode tornar para você um ídolo. Não feito de madeira, não feito de gesso. Um ídolo. Irmãos, se vocês quiserem conversar com a minha mãe, na época que eu era adolescente, eu tinha ídolos. Comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos. Menor estagiário no Banco do Brasil. Era um dos melhores empregos da época. Trabalhava 6 horas, mas ganhava um bom dinheiro. Para um adolescente de 3 anos. Tudo aquilo que eu desejava eu comprava. Óculos banhado a ouro, relógio, bike, Caloi 10. A Caloi 10, né? Sabe? Som. Interessante que meu pai tinha o carro, eu tinha o som. E eu só usava o som quando eu estava no carro. De tão apegado às coisas terrenas, às coisas materiais. As minhas coisas eram tudo chaveadas, trancadas. Meu irmão não podia tocar numa roupa minha de marca. Meu irmão não podia tocar num perfume meu. Era briga, era certa. Aquilo fazia parte, era um Deus dentro da minha vida. Que valor tinha isso? Que valor tinha isso? Comecei a namorar com a Rosana. Final de ano nós íamos para Porecatu. Ia passar o final de ano na praia com os meus pais. E depois segui viagem para Porecatu. Deixei minha mala arrumada. Roupa de marca, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Tudo, do jeitinho ali. E fui viajar. Levei só bermuda, fui viajar. De repente ligam, pastor Lori, meu pai, entrou um ladrão na sua casa, pastor Lori. Entrou um ladrão na sua casa. Falei, o quê? Eu virei um bicho. Daí meu pai ia subir, eu vou com você. As minhas coisas. Irmãos, roubaram tudo que era meu, não mexeram em mais nada na casa, só no meu quarto. Tudo. Tudo. Até aquilo que estava em 5 chaves. Tudo. Aquilo foi um desespero, uma ira. Minha mãe, olhando daquele jeito, Marco, nós temos a vida, e começou a ministrar no meu coração. Ali eu entendi a diferença entre valor e preço. Ali eu entendi. E decidi, assentei dentro do meu coração, Deus, a partir de hoje eu não vou mais me apegar às coisas terrenas e materiais. Não vou. Os irmãos da igreja sabiam que eu ia viajar, não tinha nem mala para viajar, nem roupa para viajar. Me doaram uma camiseta, eu aceitei e tudo mais e tal. Eu estava lá em Porecatu e de repente a tribuna do estado do Paraná, tribuna de Curitiba, né? Aparece estampado os ladrões com as minhas roupas.
minha roupa, olha na minha cara, com as minhas roupas. Foram presos. Foi Deus que fez isso? O diabo vem para matar, roubar e destruir. A concupiscência da carne, fui eu que entrei nessa. Fui eu que entrei nessa. Esse apego, sabe, essa idolatria. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Paulo mostrou que aos cristãos também, que têm seus ídolos, os crentes têm ídolos em casa. Você pode imaginar? Crente com imagem, ídolos em casa. A Bíblia diz que os ídolos são uma abominação diante de Deus. Está isso na Bíblia. Não são estátuas, gesso de madeira, não costumam ser vistos porque ficam escondidos no coração dos crentes. As atitudes de avareza, ganância e apego material são ídolos. O apóstolo Paulo denunciou isto ao chamar a avareza de idolatria. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. Uma pessoa avarenta é aquela pessoa com mão fechada, que só pensa em si, só pensa no seu umbigo, só pensa em coisas materiais, não reparte nada com ninguém. Que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia é clara ao revelar-nos que o dinheiro pode ser um concorrente ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preço ou valores? Preço ou valores? Os valores são imensuráveis. Os valores não têm preço. O preço é aquilo que muitas vezes você pode pagar, você pode cobrir. Eu quero declarar em nome de Jesus valores eternos sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre esse ano de 2019. Valores que permanecem para a eternidade, princípios inegociáveis, inegociáveis. Aparentemente você pensa, eu estou perdendo, não, eu estou ganhando. Porque o cálculo de Deus é diferente. É diferente. Fui vender o carro, me avaliaram o preço lá embaixo. Lá embaixo, abaixo da tabela FIPE. Abaixo do valor justo. Abaixo do valor justo. Deus, o Senhor conhece a motivação do meu coração. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pedimos ou pensamos. Eu quero declarar sobre as nossas vidas aquilo que permanece para a eternidade. Não negocie princípios e verdades bíblicas por nada, por dinheiro nenhum nessa terra. Mas os recursos virão, porque Deus conhece o seu coração. Os recursos financeiros, Deus vai tirar do ímpio para dar aos seus. Deus vai tirar, não importa se o teu produto é caro, sabe? O teu produto tem valor, você tem valor, você tem valor. Você tem valor, aquilo que você faz tem valor. Se valorize, porque nós somos filhos de Deus. Eu sou um coitadinho. Cuidado com aquilo que você declara. Nós somos reis e sacerdotes. Estamos aqui para estabelecer o governo, o reino de Deus, a influência de Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, por gentileza.